Fala galera, beleza? A aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Vambora? Solta a vinheta. A Revolução Industrial começou na Inglaterra por volta de 1760. E essa revolução começou lá não só por causa das inovações técnicas, mas também por causa de outras condições favoráveis que a Inglaterra já tinha. Por exemplo, a Revolução Gloriosa, que permitiu que a Inglaterra pudesse ter um governo parlamentarista e essa maioria parlamentar estivesse voltada para o comércio e para os ganhos de capital da elite inglesa. A lei do cercamento dos campos também foi importante para que as áreas comunais ociosas pudessem ser aproveitadas pelos grandes proprietários, e esses grandes proprietários passaram a investir grandes somas de capital nessas áreas que antes eram ociosas e passaram a produzir. Porém, a lei do cercamento dos campos gerou uma consequência, que foi a grande quantidade de mão de obra desses pequenos produtores rurais que passou a se deslocar para as cidades. Essa mão de obra que chega nas cidades vai ser uma mão de obra que vai se instalar em periferias e vai ser uma mão de obra que vai ser aproveitada nas fábricas inglesas, né? A mão de obra barata, não existiam leis trabalhistas na época e vai ser aproveitada pelas fábricas inglesas. A indústria inglesa, ela fabricava os utensílios domésticos em sua maioria, faca, alfinete e também tecidos, roupas. Esses produtos, eles vão ser aproveitados, vão ser vendidos dentro da Inglaterra e posteriormente, cada vez mais, ele vai ser exportado para outras regiões da Europa. O comércio de lã era um antigo comércio que existia na Inglaterra desde a época medieval, onde eles vendiam para o continente, na região de Flandres, onde hoje é a Holanda. E esse comércio de lã, ele gerou para os grandes proprietários criadores de ovelha um capital acumulado, que vai ser aproveitado na Revolução Industrial para investir em novas tecnologias. Já o comércio de algodão vai ser um comércio ultramarino, onde os ingleses vão ter acesso a essa matéria-prima, algodão, basicamente da Índia. E com essa matéria-prima eles vão aperfeiçoar a sua produção de tecido, oferecendo para a Europa tecidos de algodão, que vão ser muito bem recebidos e vai vender bastante na Inglaterra e na Europa. É importante dizer que a Revolução Industrial na Europa ela vai se iniciar pela industrialização de base, ferrovias, locomotivas, siderurgia, metalurgia. Vai ser essa indústria de base que vai ser responsável pela formação de outras indústrias. Por exemplo, você precisa da siderurgia e da metalurgia para se fazer trem, para se fazer navio de aço, para se fazer estrada de ferro. Essas ferrovias vão ser importantíssimas, junto com a locomotiva a vapor e o trem feito a aço. Eles vão ser muito importantes porque a partir daí você vai ter um transporte em larga escala, né, em distâncias que antes eram muito difíceis fazer esse transporte de matéria-prima e de produtos acabados. O carvão vai ser muito utilizado como fonte de energia. Então, inicialmente, essas máquinas a vapor, elas vão ser movidas, claro, a vapor, mas a fonte de energia vai ser o carvão. E esse carvão é que vai fazer a fornalha aquecer e produzir essa força através do vapor, da pressão do vapor. O trabalho nas fábricas vai ser muito maçante para os trabalhadores. Na Idade Média, antes, né, da Revolução Industrial, o trabalho era visto como um castigo de Deus, como uma forma que o ser humano tinha de pagar os seus pecados. Durante a Revolução Industrial, novas teorias vão surgir e o trabalho vai ser visto de uma forma diferente, vai ser visto como uma salvação, porque através da renda desse trabalho é que os trabalhadores vão poder ter uma vida melhor. E uma vida melhor significava a bênção de Deus. Uma outra característica do trabalho durante a Revolução Industrial vai ser a alienação do trabalhador. Se antes o trabalhador que fabricava um produto manufaturado, ele tinha um total controle da produção, ele comprava a matéria-prima, ele comprava os equipamentos que precisava para poder fazer aquele produto, e ele vendia, ele recebia pelo produto, então ele tinha total controle. Durante a Revolução Industrial, o trabalho vai mudar também radicalmente pela forma em que o trabalho vai ser utilizado. O trabalhador ele vai se especializar em uma área da produção,
e ele vai ficar repetindo aquilo. Por exemplo, colando a sola do sapato. Então aquele trabalhador, ele não vai ter o processo todo na mão dele, ele não vai ter a produção na mão dele, ele vai ser um contratado para colar a sola no sapato, colar a sola no sapato o dia inteiro. Então vai ser um trabalho repetitivo, cansativo, tem hora para entrar, tem hora para sair. Então a mão de obra vai ser usada exaustivamente e o trabalhador ele vai ficar alienado, ele não vai ter mais o controle da produção, e sim ele vai ser utilizado como mão de obra específica para uma área da produção. É importante dizer também que as mulheres e as crianças elas eram utilizadas em massa na Revolução Industrial, pelo fato de serem mais dóceis e pelo fato de terem um salário menor. Então as crianças trabalhavam e as mulheres trabalhavam. Muitas vezes as crianças eram filhos das mulheres que estavam na fábrica. As cidades também vão mudar durante a Revolução Industrial, lá na Europa. Se antes as cidades eram espaços pequenos, com a Revolução Industrial e a chegada em massa de trabalhadores urbanos nas suas periferias, vão fazer essas cidades se tornarem sujas pela poluição, grandes e desordenadas, porque serão muitas pessoas que vão chegar nessa cidade e vão começar a ocupar os espaços urbanos periféricos de forma desordenada, sem regras, sem planejamento. Já os burgueses vão preferir bairros planejados, com recolhimento de lixo, com sistema sanitário pronto, arborização, enquanto os trabalhadores viviam em cortiços, sujos e amontoados, muitas vezes várias famílias no mesmo cômodo. É claro que essa condição precária de vida dos trabalhadores vai fazer com que vários movimentos sociais trabalhistas comecem a aflorar nessa sociedade industrial. O ludismo foi um movimento em que os trabalhadores acreditavam que a culpa da desgraça da vida deles era a máquina, a máquina da fábrica. Então esse movimento ludista foi um movimento que pregava a destruição das máquinas. O socialismo vai surgir logo após como um modo de explicar ao trabalhador que aquele mundo que ele estava vivendo era um mundo que só gerava lucro para o dono da fábrica, o mundo do capital. Vai pregar um mundo onde os trabalhadores sejam os responsáveis e os que controlam o Estado. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal História Plena, curtam esse vídeo, favorite esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais.